Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Um determinado cidadão, ele tinha uma cruz de madeira que ele levava às suas costas. E com o tempo ele começou a reclamar que aquela cruz era muito pesada, muito dura, e ele já estava cansado de carregar aquela cruz, e ele tinha muita vontade de encontrar uma outra cruz para que ele pudesse trocar. E qual não foi a surpresa? Num determinado dia ele ia passando numa rua e viu cruzar em outra rua um cidadão com uma cruz de flores. Ele olhou e disse: olha que maravilha, se eu pudesse ter uma cruz de flores como aquele cidadão. E coincidiu que num determinado lugar da cidade eles se cruzaram e aquele senhor que tinha uma cruz de madeira quis propor ao que tinha a cruz de flores que eles realizassem uma troca. Disse: amigo, você não quer trocar essa sua cruz de flores por essa cruz de madeira? O cara da cruz de flores disse: rapaz, foi de Deus essa sua proposta, porque eu também já vinha pensando em trocar, que eu não estou mais suportando essa minha cruz. Ele disse: olha, rapaz, vamos trocar agora uma na outra. E aí ele entregou a cruz de madeira e pegou a cruz de flores. Quando ele colocou a cruz de flores nas costas, aquele cheiro de flores, ele disse: isso aqui é uma troca maravilhosa. E aí ele começou a andar com a cruz de flores. Começou a sentir umas pontadas, umas furadas assim. E ele descobriu que a cruz de flores era cheia de espinho. E cada passo que ele dava era uma furada que ele levava nas costas. Aí ele começou: meu Deus, a minha cruz era pesada, era de madeira, era dura, mas não ficava me furando o tempo inteiro. Ô cruz triste essa aqui. E começou a reclamar da cruz, né? E de repente, na sua caminhada, ele encontrou um outro cidadão com uma cruz de ouro. Ele disse: aquilo ali é que é uma cruz maravilhosa, uma cruz de ouro. Se eu pudesse ter uma cruz de ouro, uma cruz valorizada. A minha cruz de madeira é uma cruz pesada. Essa cruz de flores está me furando todo. Eu quero aquela ali. Aí encontrou com o cidadão da cruz de ouro e disse: amigo, eu sei que é uma proposta indecente, mas o senhor não quer trocar essa cruz de ouro por esta cruz de flores? Eu ainda volto um dinheiro se o senhor quiser. Ele disse: nada, vamos trocar uma na outra aqui. Tome essa de ouro e me dê essa sua cruz de flores para cá. Aí ele disse: uma na outra, sem voltar nada. Perfeitamente. Aí ele entregou a cruz de flores e pegou a cruz de ouro. Quando ele começou a andar com a cruz de ouro, aí ele descobriu porque o indivíduo queria trocar. Era muita gente correndo atrás dele, todo lugar queriam roubar a cruz. E se ele não podia dormir em qualquer lugar, porque os ladrões vinham atacá-lo para roubar a cruz. Ele não podia passar em toda a rua, porque os ladrões estavam lá na tocaia para roubar a sua cruz. Ele foi perdendo a paz e ele disse: olha, sabe de uma coisa? Se eu encontrasse a minha cruz de madeira, porque era pesada, era dura, mas não ficava esse monte de ladrão me perseguindo para me roubar, para me matar. E aí ele encontrou o cidadão com a cruz de madeira e disse: amigo, olha, tome essa cruz de ouro, pelo amor de Deus, e me dê a minha cruz de madeira e me deixe prosseguir na minha jornada. E trocaram as cruzes e ele pegou a sua cruz. Essa ilustração eu ouvia do nosso saudoso pastor que já dorme no Senhor, pastor José Antônio dos Santos. Ele contava muito essa história e muito interessante. Dessa ilustração e desse texto bíblico onde Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Baseado nessa ilustração e nesse texto bíblico, nós queremos extrair aqui, como de costume, 5 flechas de sabedoria para a sua reflexão. E a nossa temática de hoje será: cada um tem a sua cruz. Primeira flecha de sabedoria: cada um tem a cruz adequada
à sua capacidade e ao propósito específico de Deus para cada um de nós. Então você tem a sua cruz, que ela é adequada à sua capacidade e adequada ao propósito de Deus na sua vida. Todos nós temos a nossa cruz e esta cruz, ela tem nos ensinado muitas lições. Nós já temos aprendido que as crises, as dificuldades, elas têm nos ensinado. Deus não desperdiça crise na vida dos seus filhos. Muito bem, ela é do seu tamanho. Nunca diga que não vai conseguir, porque quem preparou esta cruz sabe o dono dela. Então a cruz preparada para você foi preparada pelo Senhor. Ele permitiu que você recebesse essa cruz. Então, prossiga com a sua cruz. Segunda flecha de sabedoria é que a cruz dos outros não serve para mim e a minha cruz também não serve para os outros. As cruzes, elas são personalizadas para cada um de nós. Trocar a cruz seria entrarmos num processo de incompatibilidade e despropósito. Então, cada um tem a sua cruz e a cruz do outro não me serve e a minha cruz não serve para o outro. Às vezes, eu olho alguém suportando a sua cruz e imagino que se essa cruz estivesse comigo, eu suportaria também. Mas não é bem assim. Cada um tem a sua cruz. A cruz do outro não serve para mim e a minha cruz não serve para o outro. Por isso, terceira flecha de sabedoria: nunca compare a sua cruz à cruz dos outros. O olhar de quem está de fora, meu irmão, nunca é como quem está dentro. O olhar de quem está lá dentro nunca é como o olhar de quem está fora. O olhar de quem está em cima nunca é como o olhar de quem está embaixo. Os olhares são diferentes. O olhar de quem está numa situação de tranquilidade não é o mesmo olhar de quem está vivendo uma situação difícil, uma situação de crise. Então, eu não posso comparar a minha cruz com a cruz de ninguém, porque essa comparação não vai fazer sentido. A cruz dele é adequada para ele, a minha cruz é adequada para mim. Não adianta eu desejar, não é? Ele consegue carregar a sua cruz e eu consigo carregar a minha cruz. De repente, se nós trocarmos a cruz porque desejamos estar no lugar do outro, a gente não vai suportar. Nem eu vou suportar e nem ele vai também suportar a minha cruz. Quarta flecha de sabedoria, sendo bastante breve: você sempre encontrará pessoas insatisfeitas com a sua cruz. Então, nós encontramos muita gente reclamando. Eu li um texto hoje que a maioria das pessoas reclama da vida ao invés de olhar as boas coisas que têm recebido da parte de Deus. Eles olham para aquilo que não receberam e deixam de olhar para as muitas coisas que têm recebido. Eu fiquei pensando hoje, quantos milagres Deus realizou na minha vida hoje. Milagres que eu não vi, milagres que eu não percebi, porque Deus se antecipou ao meu respeito e quando eu cheguei no ponto onde eu ia encontrar a dificuldade, Ele já tinha dissolvido e eu nem fiquei sabendo. Mas você vai sempre encontrar pessoas que estão insatisfeitas com a sua cruz. Mas o nosso aprendizado hoje é: contente-se com a cruz que Deus lhe deu, porque cada um tem a sua cruz. Quinta e última flecha de sabedoria: só pode acompanhar a Jesus quem está disposto a levar uma cruz. Hoje, infelizmente, nós estamos assistindo todos os dias a pregação de um evangelho adocicado, um evangelho achocolatado, um evangelho light, um evangelho que não tem cruz.
Mas não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Todo cristão é um pequeno Cristo, e o Cristo, ele tem a sua cruz. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E sendo um pequeno Cristo, nós temos que carregar a nossa cruz. Por isso disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz significa caminhar para a morte. Ser cristão é caminhar para a morte. A mortificação dos desejos carnais, a mortificação para este mundo, no sentido mundo-sistema, diabólico que nós estamos vendo hoje. E João vai dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isto não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência. Mas você, servo do Deus Altíssimo, você, meu amigo e minha amiga, que recebeu essa cruz sobre as suas costas, carregue sua cruz, não lamente, nem tente trocar, porque cada um tem a sua cruz. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.